E trazendo hoje um bate-papo, uma conversa bem importante, muito interessante para você, empregador rural. Nós estamos recebendo a doutora Graziele. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, é um grande prazer estar aqui com vocês para discutir um pouquinho sobre algumas matérias trabalhistas, falar dos impactos da reforma trabalhista. Pois é, e a doutora Graziele, ela é juíza da Justiça do Trabalho, em Várzea Grande? Primeira Vara do Trabalho de Várzea Grande, no Mato Grosso. Agora, quando a gente fala da Justiça do Trabalho, já normalmente a gente tem o empregador torcendo o nariz porque ele entende que a Justiça do Trabalho é tendenciosa. Essa visão está equivocada? Ela existiu? Como é que é essa questão? Para a gente começar esclarecendo. Certo. Na verdade, na Justiça do Trabalho, a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, ela foi elaborada, entrou em vigor em 1943. Nessa época, de fato, havia uma necessidade de uma maior proteção para o empregado, que era a parte mais hipossuficiente da relação. Com o passar dos anos e hoje, atualmente, nós temos uma revolução tecnológica, política, econômica, essa proteção que sempre deve vir somente da lei, a legislação, ela pode ser protetiva ou não, certo? Mas ela não se justifica dentro do Poder Judiciário. Ao meu ver, inclusive, nunca se justificou um Poder Judiciário de qualquer ramo que seja, tender para uma das partes. A justiça, ela deve ser imparcial. O papel do julgador, o papel do magistrado é aplicar a lei àquele caso concreto sem tendências. Infelizmente, o que a gente observava era que a Justiça do Trabalho vinha com algo, dependendo de algumas a vertente, a ideologia de alguns julgadores, ela vinha muitas vezes hostilizando, inclusive a própria legislação, hostilizando o empreendedor, hostilizando o empregador. Por isso criou-se esse estigma de que a Justiça do Trabalho era a justiça do empregado. E isso é uma falácia. E com a reforma trabalhista que gerou muita polêmica, e eu acho que até desnecessária, mas necessidade ou não dessa polêmica, ela deu a gente poderia dizer assim, uma equilibrada com essa reforma? Sim, a reforma trabalhista, ela era necessária, eu inclusive acho que ela poderia ter se aprofundado mais, acho que ainda cabe algumas alterações, mas a reforma trabalhista veio trazer uma modificação, uma adequação necessária ao direito e ao processo do trabalho. Observa-se que com a nova legislação, em vários pontos em que houve a modificação, ela tirou esse caráter totalmente protetivo, certo? E deixou de hostilizar o empreendedor, o empregador, sem que nenhum direito social garantido na Constituição Federal fosse reduzido. Então a reforma trabalhista trouxe modificações, trouxe adequações de situações que estavam absurdas, mas sem retirar do trabalhador nenhum direito previsto na Constituição, que eu posso citar alguns como o 13º salário, FGTS, licença maternidade, licença paternidade. Tudo isso foi garantido, mas outras situações que traziam uma hostilidade bastante grande para o empregador, eles foram adequados. Doutora, justamente assim, essas são algumas questões que eu já coloquei aqui no programa, né, que não houve essa retirada do direito, uma equilibrada, e é necessário o equilíbrio, até por questões justas. Quais são os mecanismos que tanto o empregador quanto o empregado devem adotar na relação, como, por exemplo, o empregador que tem ali um funcionário numa estabilidade, que essa estabilidade é criada para uma razão e o funcionário começa a usá-la de outra razão. Porque às vezes ele tem a estabilidade que um auxílio-doença o deu, mas aí ele começa a ser irresponsável dentro da atividade. Como fazer esse equilíbrio? Certo. As estabilidades que hoje estão vigentes na legislação,
As mais comuns são a decorrente de acidente de trabalho e as decorrentes da gestação, no caso da mulher. Tanto uma quanto a outra, o empregável estável, ele tem o seu emprego protegido da dispensa sem justa causa, certo? Então esse empregado, ele não pode ser dispensado sem motivo justificador. Agora, o que muitas vezes a gente pode observar é que às vezes o empregado detentor dessa estabilidade, ele realmente pode buscar, pode muitas vezes agir com uma negligência. Ou de má fé mesmo. Às vezes de má fé, tentando ser mandado embora para receber uma indenização. Nestes casos, o empregador tem, para se proteger, a possibilidade de fazer a dispensa por justa causa. Certo? É interessante, não há uma regra, mas é interessante que se faça uma gradação da penalidade. Por exemplo, aquele meu funcionário está agindo de má fé, eu dou uma advertência, dou 2 advertências, dou uma suspensão. Se ele continua com aquelas suas atitudes que não condizem com a relação de trabalho, e para no final efetuar a dispensa por justa causa. E muito importante, lembrar que a estabilidade, quando a gente fala de doença e acidente, ela só ocorre quando a doença ou o acidente é decorrente do trabalho. Se a pessoa sai, por exemplo, recebendo um auxílio doença e não auxílio doença acidentário, não gera nenhum tipo de estabilidade. Por exemplo, o meu funcionário estava jogando futebol no fim de semana, se machucou, não era futebol do trabalho, não era nada. Esse aí não traz estabilidade no emprego. De jeito nenhum. Ele só vai, o período que ele estiver de licença médica, ele está afastado. Então, no período da licença médica, ele não pode ser demitido. Mas ele retornou, não tem nenhuma relação com o trabalho, não há estabilidade. Aquele ainda é acidente de trabalho, aquele do trajeto, um acidente de trânsito, Sim. do deslocamento. É o chamado acidente in itinere. Isso. Esse, para efeitos tanto de estabilidade quanto para efeitos de pagamento de FGTS, ele é considerado acidente de trabalho, desde que realmente a pessoa esteja no trajeto usual casa-trabalho, trabalho-casa. Se ele já desviou para o barzinho... Não, exatamente, já não é mais acidente em itinere. E aí não tem estabilidade. Pois é, porque essas coisas também precisam ficar claras, porque tem um trajeto e um tempo, né? Porque às vezes nesse trajeto eu paro na casa da minha mãe, mas aí o tempo já passou, eu não tinha chegado em casa ainda, mas já está fora também. Também. É tanto o percurso, que tem que ser aquele percurso rotineiro, bem como dentro do que rotineiramente habitualmente ele gastava para chegar. Realmente, nesse caso, eu parei no meio do caminho, tem a casa da minha mãe, fiquei lá 2, 3 horas e depois fui para casa. Saí, fui atropelada, já não tem mais a relação. Não tem mais a responsabilidade do empregador. E já que falou no itinerary, as horas extras ali, aquele horário de entrada, e que às vezes o empregador ficava até perturbado, porque ele bota um veículo para trazer esse funcionário eu conheço aqui mesmo em Jataí, empresas que estão sediadas na rodovia, ela preferia buscar o funcionário, ter os pontos de pegar esses funcionários do que eles fossem, né, em seus veículos para a empresa, para não pegar ali um trechinho da rodovia. E aí já começava a contar nessa reforma trabalhista, houve uma alteração nisso, como é que fica? Houve. Para mim, um dos pontos muito importantes e necessários de alteração, que é o que a gente chama de horas em itinere. O que são as horas em itinere? É aquele tempo gasto pelo funcionário para se deslocar da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Essas horas, antigamente, se o patrão fornecesse a condução e o local fosse de difícil acesso, o patrão tinha que pagar como horas extras. Nós, por exemplo, lá no Mato Grosso, temos fazendas, empresas, em que gastava-se cerca de 1 hora nesse percurso. Já estava contando como horas trabalhadas. Como horas trabalhadas, e o funcionário não estava à disposição do seu patrão. Por um motivo de logística, de local, a gente tinha esse tempo necessário para que ele se deslocasse. Mas veja, o patrão não estava recebendo, tendo proveito dessa situação. Ou não estava sendo beneficiado? Nada. O empregado não estava obedecendo e nem executando ordens. Então agora, com a reforma trabalhista, ainda que o empregador forneça a condução, não há mais o pagamento deste tempo de deslocamento. O empregado vai receber e vai ser considerado como jornada de trabalho
apenas o tempo que ele estiver executando, aguardando ou recebendo ordens do seu patrão. E quando esse trabalho é executado ali, vamos imaginar assim, uma empresa de eletrificação rural, que daí reuniu o grupo e desloca para fazer esse trabalho em outra área. Aí já temos, está à disposição do empregador, isso é muito comum. Interessante a sua pergunta, sempre ela é feita. Veja o seguinte, quando eu falo em itinerário, eu falo do tempo que eu gasto da minha residência para o meu trabalho. Suponhamos que o ponto de encontro é na sede da fazenda, então este é o percurso que não se paga mais. Só que lá da sede da fazenda, nós temos que nos deslocar para fazer a eletrificação de cercas ou do que seja, a 40 quilômetros. Mas aí eu já estou executando as ordens, eu já estou à disposição do meu empregador. Eu vou fazer uma colheita num talhão que eu gasto 1 hora para chegar lá. Mas aí eu já estou, veja que não é o percurso da minha casa para o meu trabalho, eu já estou no meu trabalho. De lá eu preciso me deslocar, aí eu já estou à disposição do meu empregador. Então isso já computa na jornada de trabalho. E a jornada de trabalho, como é que a gente pode contabilizar as horas? Porque como é que está hoje o processo de horas extras, tanto para pagamento como fazer o banco de horas? Quem pode fazer banco de horas? Com que prazo que eu tenho que zerar esse banco? Ótimo, então vamos falar. Jornada de trabalho não teve alteração como está na Constituição em relação à quantidade de horas. Deixa eu até te interromper um pouquinho, porque isso aí também foi outro drama que fizeram naquela jornada de 44 horas, de trabalhar 48 horas no máximo, 12 horas por dia até 48 horas semanais, e fizeram um estardalhaço com isso, quando na realidade estaria só fazendo uma legalização, né? Porque isso aí ia chegar a 48 naquela semana que trabalha 4 dias. Sim, de 12 horas. Na jornada de 12 por 36. Naquela jornada que você trabalha 12 horas e descansa 36, né? Ela foi comum para segurança, alguns serviços de limpeza. Exato, é muito comum em hospitais, enfermeiros, trabalham em jornada de 12 por 36. E ela só regulamentou. E não existe, a Constituição prevê jornada diária de 8 horas e 44 semanais, como jornada máxima, podendo-se elaborar 2 horas extras por dia. Então, naquela jornada convencional. Na convencional. Das 8 horas diárias. E estabeleceu-se essa jornada especial, que é a de 12 por 36. São jornadas diversas. Na de 12 por 36, eu trabalho 12 horas seguidas, é a única hipótese que eu posso superar as 10 horas, e folgo por 36. Uma jornada que, ao meu ver, ela é benéfica, ela não é ruim, e hoje ela pode ser adotada, embora mais comum em alguns ramos, mas ela pode ser adotada em qualquer ramo, inclusive no ramo rural. Inclusive no setor rural é possível, e antes precisava da chancela do sindicato. Hoje não precisa mais. Aquele acordo entre patrão e empregado vale para que seja adotada uma jornada de 12 por 36. E para esse acordo ficar seguro para ambas as partes, eu teria que fazer um contrato específico, um regimento interno, o que é o mais adequado? É sempre, tudo que se puder ser formalizado sempre é melhor, certo? Então, a jornada de 12 por 36, a regra é que ela seja feita por escrito. Então, posso fazer um novo contrato? Posso fazer eu aconselho, inclusive, faça um adendo ao contrato de trabalho. Seu funcionário já tem lá o seu contrato de trabalho, você vai alterar essa jornada, você vai fazer um adendo ao contrato de trabalho. Essa jornada pode ser alterada desde que não tivesse sido combinada jornada específica anteriormente, mas ela pode ser adotada por escrito, sempre por escrito. Um regimento de empresa, um regulamento de empresa também sempre é muito interessante. Eu sou bem defensora das formalidades, né? Então, tudo que conseguir formalizar, fazer por escrito é sempre melhor. Você me perguntou a questão do banco de horas, né? A questão de como é que eu posso fazer o banco de horas. Hoje, a legislação permite que eu faça, antigamente, antes da reforma trabalhista, ele era só possível ser feito anualmente e com a participação do sindicato. A reforma trouxe uma alteração que permite que ele seja feito semestralmente e também mensalmente. E a lei fala que mensalmente ele pode ser verbal. Eu dou cursos, palestras, nessas palestras eu faço, não façam verbal. Nada verbal. Não, porque na hora que vai chegar para provar para o juiz, o verbal, ele tem menos força do que o que está escrito. Então assim, mas a lei permite? Permite.
Mas qual é a orientação? Entendeu? Materializar. Isso, é materializar. Então eu vou instituir um banco de horas mensal com os meus funcionários? Faz por escrito, faz um adendo no contrato de trabalho. E o banco de horas mensal e semestral também não precisa da participação do sindicato. Ele pode ser feito individualmente entre patrão e empregado. E para fazer essa formalização, eu posso criar ali uma escrita clara ou eu preciso que um advogado faça um contrato que seja tudo muito formal mesmo? Ou ali dentro da empresa, pode pegar alguém que tenha uma facilidade com a redação e deixar bem claras as partes? Sim, não existem regras para essa formalização. Vamos dizer que é apenas, como você falou, vamos usar até a palavra melhor, uma materialização, um documento redigido, como falou, para uma pessoa, para um patrão, numa pequena, numa microempresa, ou por um secretário, gerente de RH, ele vai redigir, né, que a partir de agora o trabalho passa a existir um banco de horas, que vai ser regulado da seguinte situação, e ambas as partes assinam. Pronto. Esse contrato. Ponto.